Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renan. Tudo bom? Boa noite, Isaac. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando para a live aí sobre o ISS de Blumenau. Quem puder contribuir. Então, primeiro, o som tá bom aí para quem já tá na sala, tá ouvindo bem? Como é que tá aí? Se alguém puder dar um retorno aí no chat aí. Como é que tá o som aí para vocês? Tá ok? Se alguém puder dar o retorno aí de como tiver o som, tá, pessoal? Vamos lá, eu queria... obrigado, Anderson, obrigado aí. Queria pedir para vocês aí para compartilhar a live aí, quem puder compartilhar. A gente sabe que amanhã tá acontecendo o concurso de Alagoas, né, do Cefaz de Alagoas. Então muita gente deve estar descansando, deve estar estudando, né? Estudando não, né? Porque agora também nem adianta mais estudar, né? Mas enfim, já é hora de descansar. Então tem muita gente que tá fazendo o Cefaz Alagoas e provavelmente veja essa live aqui depois, né? Espero que não dê nenhum problema aqui para eu deixar a live gravada. Tá? Enquanto isso aqui, queria pedir para vocês de novo aí, vamos compartilhar, vamos dar uns minutinhos aqui pro Instagram fazer, comunicar, né, os seguidores aí da live enquanto vai chegando aqui o pessoal, tá? Eu preparei aqui para vocês hoje, devido a alguns pedidos que foram feitos, eu preparei para vocês aqui algumas informações sobre a questão do ISS de Blumenau e sobre a região em si, o trabalho, né? A questão da remuneração, que muita gente com dúvida perguntando, que eu observei nos grupos, aí eu fui atrás de algumas informações para estar trazendo para vocês aqui, tá? Espero que vocês gostem aí da live aqui, que a gente vai estar passando algumas informações aqui para vocês, e vou deixar vocês à vontade também para fazer as perguntas, tá? Para fazer as perguntas, tá bom? Enquanto isso, enquanto vai fazendo a entrega aqui da live aqui pro pessoal, deixa eu perguntar aí para vocês, o concurseiro JP68, meu foco são concursos ISS. Cara, eu diria para você que eu já fiz alguns concursos de estado, de Cefaz e de município, e eu prefiro o município, não sei, também uma preferência minha, a questão de municípios. Eu queria pedir para vocês colocarem aí de que cidade vocês são, cidade e estado aqui, para a gente ter uma noção aqui, para saber o pessoal que é de fora, até as curiosidades aí, às vezes, que pode ter da região aqui de Blumenau. Não moro em Blumenau, mas eu moro bem pertinho de Blumenau, né, bem próximo, daí eu vou comentar isso aí no momento oportuno aqui da live, tá? Se vocês puderem colocar aí de qual município, qual estado de vocês, para a gente ter uma noção aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá, só vou... Deixa eu ver aqui, Itapema, o Wagner de Itapema. Tudo bom, Wagner? Como é que tá? O Wagner tá sempre acompanhando aí, Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro, Gaspar, Barra Velha. Ah, bacana, o pessoal já aqui de perto, bastante perto. Tem um grupo no Whats e tem bastante gente com DDD, pelo menos o DDD não é da região. Às vezes o DDD não tem nada a ver, eu tô morando aqui próximo de Blumenau, aqui o DDD é 47, porém o meu DDD é 49. Blumenau, Carol Blumenau, tudo bem, Carol? Bruno entrou agora. Renan Chico, Rio de Janeiro. Bate, hein, Renan? Que diferença, hein? Rio de Janeiro, aqui vindo pra cá, um jeitão meio de interior. Eu tenho esse sotaque assim, meio diferente daqui. Toledo, Paraná, o Márcio. Ô, cara, Márcio, sabia? Eu fiz faculdade em Guaíra, cara. Aí pertinho assim, né? Se não me engano, acho que é uns 150 quilômetros, aproximadamente 120 por aí. Fiz faculdade em Guaíra, cara. Eu morei muitos anos em Mundo Novo, aí no Mato Grosso do Sul. Depois eu mudei para Campo Grande.
mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora estou aqui em Santa Catarina. É bacana aí a região aí de Toledo também, bacana, a cidade cresceu muito aí, assim como Cascavel também, Marechal Cândido Rondon, enfim, uma região bem bacana. E do Rio de Janeiro, então, o pessoal que é do Rio de Janeiro, hein, é uma mudança. Eu não conheço o Rio de Janeiro, então não posso falar muito, mas por diferenças assim de cidades grandes, né? Aqui, Santa Catarina tem uma característica que não tem cidades grandes, né? Tem cidades de médio porte e de pequeno porte, né? Que são a maior cidade de Santa Catarina é Joinville, deve ter próximo de uns 600 mil habitantes, né? E o restante é tudo menos, né? Não sei se Florianópolis chega a 500, Blumenau mesmo tem na casa de uns 380, aí Itajaí que é próximo uns 200, Balneário Camboriú deve estar na casa dos 200 também, Chapecó uns 200 e pouco, Criciúma também uns 200 e pouco, então são todas cidades assim, algumas querendo ser de médio porte, outras já de médio porte, mas cidade grande mesmo aqui em Santa Catarina não tem cidade grande. Vamos ver aqui. Bom, passados 5 minutos aí, já deu tempo de fazer a entrega aí para quem tá aí disponível no Instagram. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo aqui sobre o ISS de Blumenau. Quero deixar vocês à vontade aí para fazer as perguntas, tá? Aquilo que eu puder responder, eu vou responder aqui para vocês. O que eu não tiver conhecimento, eu vou falar que eu não tenho conhecimento, depois a gente tenta buscar, tá? Quais são as informações que eu vou trazer para vocês hoje aqui? Vou falar um pouquinho sobre a cidade e região, porque essas informações que eu vou trazer para vocês, pessoal, são dúvidas que eu vi sendo levantadas em alguns grupos, tá? Aí eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, sobre a cidade, a região, sobre o trabalho, sobre a remuneração e sobre a questão do edital e matérias, enfim, as expectativas aí que a gente tem, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí, e lembrando que eu vou tentar deixar essa live gravada aqui, principalmente para o pessoal que está fazendo o Cefaz Alagoas aí, que já deve estar descansando para a prova de amanhã, né? Então vamos lá. Deixa eu só silenciar aqui, só um pouquinho, meu computador aqui que ele está gritando. Tá. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês da região aqui, para quem não conhece a região? Eu vi aqui vários colegas aqui já próximo aqui de Blumenau, né? Tô falando aqui de Blumenau, mas eu não sou de Blumenau, tá? Eu moro numa cidade próxima de Blumenau. Então, para os colegas que já conhecem, qualquer coisa, se eu falar alguma besteira aqui, pode me corrigir aqui, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? Pessoal, uma das dúvidas no grupo, nos grupos, né, em um dos grupos assim que rolou bastante foi em relação à questão de custo, né? Até o concurseiro JP68 colocou ali, ó, professor, o custo de vida nas cidades de médio porte são altos? Cara, a questão de ser alto ou baixo, eu não sei, porque cada um tem uma referência do que é alto, né? Às vezes o custo pode ser alto para mim e pode não ser alto para você. Ah, Lagoa já teve a prova hoje? Eu estava achando que era amanhã. Então a prova é hoje e amanhã, Renan? Provavelmente seja hoje e amanhã. Então o pessoal vai estar morto mesmo, então que não vai participar aqui, né? Mas aí eu vou tentar deixar gravado aqui. Mas obrigado, Renan, pelo retorno, tá? Referente ao custo de vida, então, voltando. Eu considero um custo de vida baixo, tá? Se comparando com outras regiões que eu tenho conhecimento, tá? Então, por exemplo, Blumenau é muito mais barato de se viver do que se viver em Balneário Camboriú e Florianópolis, por exemplo. Os aluguéis são muito mais caros lá, a não ser que daí Florianópolis você fique muito retirado, né? Balneário Camboriú é um boom do mercado imobiliário, tem uma cidade próxima, para quem não conhece, chamada Itapema também, que os imóveis são, se eu não me engano, já está Itapema, o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Em termos de imóveis. Aí é uma região bem procurada, né? E isso faz com que os imóveis cresçam, o preço dos imóveis subam e, consequentemente, os aluguéis subam também, né? Então, essas cidades assim, Blumenau, comparado com essas cidades, tem um custo, eu entendo que tem um custo bem menor, tá? Você vai achar assim, você vai ter opção, né?
morar mais próximo da prefeitura, que é ali mais próximo pelo centro, na região central, ou num bairro um pouco mais afastado, você vai ter diferenças nesse custo com moradia, tá? Só que Blumenau não é uma cidade tão grande, né? Blumenau tem cerca de 380 mil habitantes. Então, por mais às vezes que você more num bairro um pouco afastado, você vai chegar com certa tranquilidade, né? No centro ali, não vai demorar tudo. Não é aquele trânsito que você fica, às vezes, 1 hora e meia, 2 horas no trânsito, né? Você vai ali, acredito que para o centro de qualquer lugar que você esteja ali em Blumenau, se o trânsito estiver fluindo bem, você vai demorar aí no máximo, acho que acredito que uma meia hora. Só para vocês terem uma ideia, já adiantando, eu moro numa cidade chamada Indaial. Tá? Indaial fica aproximadamente 22 quilômetros, né? Eu estou falando de centro a centro aproximado, tá? Indaial fica aproximadamente 22 quilômetros, o centro de Indaial do centro de Blumenau. Eu moro no centro de Indaial. Daqui até lá, que eu falo que eu vou lá no centro, às vezes eu vou lá em Blumenau, eu demoro cerca de 40 minutos aproximadamente, tá? E tem aqui uma característica de Indaial, é assim, Indaial e Blumenau são cidades praticamente grudadas, assim como é praticamente grudado também com Gaspar, né, Blumenau, que é uma outra cidade também mais ou menos do mesmo porte de Indaial, Gaspar. Então, essa questão do custo, aquele que achar o custo de vida, por exemplo, para você, vamos imaginar que você é concurseiro JP68, vamos imaginar que você entenda que o custo de Blumenau seja grande, você pode avaliar talvez uma cidade próxima, ou até mesmo um bairro um pouco mais afastado, que para você verificar essa questão do seu custo de moradia, né? E também o custo com o seu deslocamento, que daí você vai ter um deslocamento. Até em um dos grupos que eu participo, eu até fiz uma simulação lá, eu falei assim, olha, eu moro aqui em Indaial, se eu for considerar para eu ir todo dia e voltar, considerando 22 dias no mês, né, quanto que eu vou gastar, considerando se o carro faz uma média de 10 km por litro, né, considerando uma gasolina R$6, que aqui está na casa de R$6, ia gastar em torno de uns R$600. Então, isso aí é um custo que daí, às vezes o teu aluguel aqui em Indaial é mais barato, por exemplo, só que daí eu tenho que acrescentar esse custo aí no meu custo mensal, né, o custo do combustível. E daí você vai ver. Eu acredito que é melhor você pegar e tentar morar em Blumenau mesmo, tá? Mas, enfim, caso alguém tenha uma outra ideia, tem sugestões de cidades próximas que eu acho que dá para arriscar morar próximo e ir. Que é Indaial, como eu já falei, que é aqui onde eu moro, que é Gaspar, que fica a 16 quilômetros de Indaial, de Blumenau. Tem uma outra cidade chamada Timbó, que é aqui do lado de Indaial, e ele fica a aproximadamente 30 quilômetros de Blumenau. E tem Pomerode, que é uma cidade assim um pouco conhecida também na região, que fica a cerca de 31 quilômetros a 30 quilômetros também de Blumenau. Tá? Então essas são cidades assim que se você for optar por não morar em Blumenau, eu restringiria para vocês mais ou menos essas 4 cidades por uma questão de distância. Senão depois começa a ficar muito mais longe e eu acredito que não compense. Né? Acredito que não compense. Tá? E agora falando assim de distância também, o pessoal conhecer um pouco a região, quem não é da região, a localização mais ou menos de Blumenau, né? Tem muita gente, principalmente que é de fora, pergunta assim, mas e a praia, né? Bom, de Blumenau até a praia você tem aproximadamente uns 70 quilômetros, que é Balneário Camboriú, né? Daqui a Balneário Camboriú, de Blumenau a Balneário Camboriú vai dar mais ou menos em uns 70 quilômetros. Tá? E Balneário Camboriú, aí do lado tem Itajaí, que daí tem lado Navegantes, aí tem Penha, onde tem o Beto Carreiro World, que vai dar mais ou menos uns 70 quilômetros também, né? Aí tem Balneário Pissarras, aí tem Barra Velha, tem um colega de Barra Velha aqui na live. Aí descendo de Balneário Camboriú, aí você vai ter Itapema, vai ter Antônio Carlos, vai ter outras cidades e vai chegar em Florianópolis, tá? Florianópolis fica aproximadamente 150 quilômetros de Blumenau, tá? Então, a localização geográfica de Blumenau é muito boa, tá? Muito boa mesmo, tá? Joinville, que eu comentei no começo, que é a maior cidade do estado, fica aproximadamente 100 quilômetros de Blumenau, então
também, e tem coisas muito bacanas lá também em Joinville. Eu morei em Joinville quase 5 anos e eu conheço lá Joinville. Joinville é uma cidade bem bacana para se morar, tá bem tranquila lá, eu acho, né? Pelo menos uma cidade bem bacana para morar. É, para quem é de fora, tá assistindo agora ou vem assistir essa live depois, ah, o deslocamento, né? Tá, você vai resolver fazer o concurso de Blumenau. Como é que você vai se deslocar para cá? Blumenau tem aeroporto? Não, pessoal, Blumenau não tem aeroporto. Então, quem vem de fora e precisa vir de avião, tá? Eu vou passar aqui 3 opções, né? Que eu acho que são mais viáveis, tá? Que é a primeira, a mais perto delas é o aeroporto de Navegantes, tá? Navegantes é o aeroporto mais próximo de Blumenau. E de Navegantes a Blumenau vai dar aproximadamente uns 70, 75 quilômetros. Tá? Então, você tem essa opção do aeroporto de Navegantes. Aí depois você tem uma segunda opção como um aeroporto mais próximo, o aeroporto de Joinville. Né? Como eu falei para vocês, Joinville fica aproximadamente 100 quilômetros. E subindo, passando por Joinville, você também pode fazer a opção de descer em Curitiba, né? E de Curitiba você ir para Blumenau. De Curitiba a Blumenau é aproximadamente 220 quilômetros, tá bom? Por que eu falo Curitiba? Principalmente para quem é concurseiro, a gente sabe que gasta-se muito dinheiro, né? E a gente tem que ficar de olho nos valores. Eu já tive várias experiências que para mim compensou eu ir lá em Curitiba pegar o voo para ir para o meu destino, né? Para onde eu precisava ir. Mesmo eu colocando o gasto da gasolina, né, o meu custo de deslocamento até o aeroporto em Curitiba ficaria muito mais barato. Né? No final do ano passado, só para vocês terem uma ideia, eu precisava levar meu filho para fazer uma prova em São Paulo, no município de São Paulo. Na verdade foi Guarulhos. Aí a gente pegou o voo para Guarulhos. Tá? De Curitiba para Guarulhos, o preço ficou menos da metade do que de Navegantes para Guarulhos. Tá? Então compensou eu sair daqui, ainda mais que eram 2 passagens, né? Eu saí daqui, próximo de Blumenau, onde eu moro, e até Curitiba, pegar o voo lá, deixar o carro lá no estacionamento, né, pagar tudo lá, e mesmo assim, somando tudo, eu economizei praticamente metade, né? Se eu tivesse ido por Navegantes, eu ia gastar praticamente o dobro. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Às vezes encontra-se passagens com valores acessíveis para navegantes, ou pelo menos com um valor não muito diferente. Tá? Então, em termos de aeroporto, vocês vão ter os mais próximos: Navegantes, Joinville e Curitiba, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta em cima disso que eu já falei. Vamos ver aqui, Alagoas teve para hoje. Sim, é isso aí, Moisés. O custo não se compara às grandes capitais. Eu acho que. E Florianópolis, assim, Florianópolis apesar de ser uma cidade em termos populacionais menor do que Joinville, por exemplo, só que ela é muito mais espalhada. Então, às vezes, para você ir lá do centro, até, por exemplo, Costão do Santim, que é lá praticamente na ponta da ilha, lá da outra, você tem aí 50, 60 quilômetros. Então, o seu custo de deslocamento, além de ser o custo de moradia um pouco mais elevado, o custo de deslocamento dentro de Florianópolis é mais caro. Você teria que morar do lado do trabalho, praticamente, na minha visão, né? Não sei que você mora em alguma cidade próxima também. Vamos ver. Discursivo em Alagoas é amanhã, tá? Mira entrou, Danube entrou, vamos ver quem mais. Sem contar as companhias aéreas estão cancelando muitos voos, principalmente para cidades menores. Tem esse risco, né? Pode acontecer de haver um cancelamento. Apesar que agora eu acho que diminuiu bastante isso, viu, Renan? Não sei se acontece com muita frequência isso ainda não. Mas levando por base essa informação sua, tanto o aeroporto em Joinville como o aeroporto em Navegantes, o fluxo não é tão grande assim de aeronave ali. O aeroporto não são aeroportos grandes, né? Curitiba já é maior, então a chance de talvez, vamos supor que você tem um voo cancelado para Curitiba, né? Porém, é mais fácil você arrumar outro voo para acabar parando em Curitiba, né? É mais tranquilo do que nas outras regiões, nos outros aeroportos que eu falei aqui para vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso que eu comentei aqui com vocês? Tá bom a velocidade aí da informação que eu tô passando? Tá muito corrido? Como é que tá?
Já já eu chego no edital, na remuneração e no edital, tá? Só tô passando aqui umas informações mais básicas aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu seguir aqui com vocês. Referente ao trabalho. Bom, pessoal, um trabalho da auditoria fiscal, eu também já fui fiscal de tributos já. É um trabalho, vamos dizer assim, é bem trabalhoso, né? Trabalha-se bastante, tá? Quem, às vezes pode ter alguém que tenha uma visão diferente, né? Fala de servidor público, né? Enfim, o servidor público está muito mal rotulado, né? Mas o trabalho, ele exige muita responsabilidade, né? Muito conhecimento, tem que estar se aperfeiçoando, lendo, né? Estudando o tempo todo. Às vezes, por mais experiente que um auditor seja, né? Por vários anos de carreira, às vezes cai um problema na mesa dele que ele pena mesmo para conseguir desvendar aquele mistério lá. Tá? E especificamente para Blumenau, existe uma carência muito grande de profissionais em Blumenau. Né? O quadro está bem defasado. E o que acontece? Esses novos auditores que vão entrar vão estar com uma carga, um volume de trabalho muito grande. O pessoal que está hoje lá, que está bem reduzido, eles estão assim, super estafados, porque é muito trabalho, tem muito trabalho acumulado, tá? Mas muito mesmo. Então, vocês vão chegar num local e esse local já vai começar a exigir muito de vocês, né? Então vai exigir muito, vocês vão ter que ter bastante conhecimento, né? Então, esse conhecimento de estudar para concurso ele é importante porque dá algumas bases, assim, agora na hora do vamos ver, do tete a tete lá, como que eu posso dizer para vocês assim, é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente na hora lá do dia a dia, contribuinte chegando lá, contribuinte querendo causar, né? Ou às vezes um conteúdo muito cabeludo que você não tem conhecimento, mas enfim, como todos estarão os novos, né, que vão estar chegando, também com certeza vão contar com o apoio lá dos auditores que já estão lá, né? Tem alguns lá que estão para sair, além do quadro já está bem defasado, tem auditores aí que estão em vias de se aposentar, então vai ter mais oportunidades ainda em relação a volume, né, de auditores para entrar, né, de novos auditores de vagas, vamos dizer assim, e também volume de trabalho. Vai ter, pessoal, vão chegar lá e já vão entrar no fogo cruzado lá, tá bom? Deixa eu ver o Moisés aqui, sou auditor em Barra Velha e trabalho para além de ter de lidar com as questões políticas. Isso aqui é importante, até bom a experiência aqui, do Moisés aqui, que ele tá falando que ele é auditor em Barra Velha. Não sei se entrou, acho que teve um concurso há uns 2 anos atrás, né, Moisés, aí para Barra Velha. Não sei se foi nesse que você entrou, foi algum outro. Cara, a questão política, ela é complicada, tá? Ainda mais, quanto menor a cidade, mais isso se acentua. Tá? Blumenau é uma cidade meio que de médio porte, mas não se iludam, né? Por mais que seja uma cidade de uns 300, quase 400 mil habitantes, pode ser que, sei lá, vamos supor que você caiu no ISS, você está fiscalizando lá uma construtora. Cara, construtora, se for amigo de político, cara, vai bater e vão reclamar de você, tá? Com certeza isso é uma coisa que acontece bastante. E isso quando a classe política não quer ir lá dizer como que você tem que trabalhar, tá? Então, é uma pressão, é importante que quem não tem conhecimento tenha conhecimento disso. No dia a dia a gente sofre pressões de todos os lados, tanto do contribuinte, quanto principalmente da classe política. Porque a classe política, infelizmente, não vou dizer em todos os casos, né, mas infelizmente funciona assim. Vamos imaginar que vai um projeto de lei para a Câmara para fazer isenção de algum tributo. Todo político é ser o pai da criança, para chegar e falar assim para a população, nós vamos dar isenção, vamos dar isenção. Agora, a hora que é para fazer um tributo de uma forma correta, para cobrar esse tributo de uma forma correta, aí ninguém quer ser o pai da criança. Aí eles ficam metendo pau, mas eles não entendem que para poder fazer, às vezes, uma política pública, você precisa de recursos, tá?
Ano que vem serão criadas mais 2 vagas, terá concurso para Barra Velha. Olha, a informação importante aí do Moisés. A Barra Velha também é uma cidade muito bacana, eu conheço lá da época que eu morei em Joinville, né? Apesar que eu morei lá em Joinville, eu morei de 2006 a 2010, né? Deve ter mudado muito aí Barra Velha, né? Eu ia de vez em quando aí. Mas Barra Velha hoje deve estar com uns 30, 40 mil habitantes, qualquer coisa você me corrige aqui, Moisés, mas é uma cidade bem bacana também, né? Tem uma praça de pedágio, né? Antes de chegar na cidade já paga um pedágio, né, Moisés? Descendo, isso eu tô falando descendo de Curitiba, de Joinville, aí você passa ali, antes, se eu não me engano, antes de chegar em Barra Velha já tem uma praça de pedágio. Então vão abrir mais 2 vagas aí, que bom, cara, que bom, que bom. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então o trabalho, assim, ele é um trabalho. Quem chegar lá vai ter um trabalho muito forte. O trabalho ele se dá. Existem plantões, tá? Só que o plantão, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que também eu vi um grupo assim uma vez que pode causar confusão. Tem muita gente às vezes que busca a área fiscal para concurso e faz bastante o Cefaz, né? Quando fala Cefaz, tem a ideia de Secretaria da Fazenda Estadual. E ISS quando é o municipal, né? A área tributária municipal. Normalmente, as secretarias de fazendas do estado, quando tem plantão, às vezes algum desses plantões é assim, o cara vai lá, fica 2, 3 dias trabalhando e folga 5, 6 dias, né? Ou trabalha um dia inteiro e folga 3, né? O plantão nos municípios, não vou falar por todos que eu não conheço, mas normalmente é assim, o município ele trabalha só naquele horário de expediente, tá? Então, de segunda a sexta, naquele horário X, às vezes tem município que pode trabalhar num regime de plantão num sábado, alguma coisa assim. Mas é raro. Mas o regime de plantão em si, assim, ó, você vai ter um determinado dia que vão te escalar para o plantão, e nesse dia do plantão você vai ter que estar lá, por exemplo, na prefeitura ou em algum local que designar lá para você ficar fazendo os atendimentos lá dos contribuintes. Então isso que é um plantão, não significa que você vai trabalhar fisicamente lá só no dia do plantão. Você vai todos os dias na prefeitura, vai fazer o seu trabalho, vai sair, vai fazer as fiscalizações, tá? Porém, no dia do plantão você vai ficar lá para atender o contribuinte. Esse que é o plantão, tá? Aí esse plantão, ele tem uma pontuação para contar para variável, tá? Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui. Não, então vamos lá, vamos seguir aqui. Então vamos vencida aqui a parte do trabalho, né, de como que é o trabalho mais ou menos. Tá? Tô passando bem rápido para vocês, tá, pessoal? Porque a gente não vai ficar entrando muito no detalhe dessa live. A ideia é fazer uma live rápida, em torno dos 40, 50 minutos, tá? Para vocês, assim, dando algumas informações mais principais, assim, mais pertinentes, assim, para um começo e até em relação às dúvidas que vocês levantaram aí nos grupos aí, tá? Que eu consegui pegar uma ou outra dúvida, tá? Então vamos lá, pessoal, em relação à remuneração. A remuneração, isso aqui a gente sabe que é uma coisa muito importante, né? Blumenau, comparando com as outras cidades de mais ou menos do mesmo porte de Blumenau e até com Joinville maior, né? Vamos supor essas cidades maiores, com mais de 200 mil habitantes aqui de Santa Catarina. Se você pegar e for olhar, que é provavelmente o que vai sair no edital, vai sair a remuneração base, tá? A remuneração base. A remuneração base do cargo de auditor para o município de Blumenau, aquele que vai entrar, é 4.779. Então, essa é a remuneração base. Desses municípios, né, maiores, se você pegar Criciúma, Chapecó, Joinville, Florianópolis, Itajaí, enfim, você vai pegar esses municípios grandes, é a menor remuneração inicial. Tá? Só que Blumenau tem uma produtividade, né, tem uma produtividade e você pode chegar até 12 mil e pouco. Tá? Eu fiz a conta aqui, vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que funciona. Tá? Então, o que acontece? Então, você vai entrar, qual que vai ser o seu vencimento base? 4.779. Esse é o seu vencimento base. Aí, existe uma produtividade. Essa produtividade é num sistema de pontos. Tá? Como que funciona esse sistema de pontos? Primeiro que você tem uma pontuação mínima para que, a partir dessa pontuação, que você vai começar a receber a sua produtividade.
Qual que é essa pontuação? A pontuação mínima é 450 pontos. Então você está trabalhando durante o mês, está trabalhando. Até você fazer os 450 pontos, você não tem produtividade nenhuma. A produtividade ela vai aparecer quando seus pontos superarem aos 450 pontos, tá bom? Fazendo um resumo aqui para vocês. Qual que é a pontuação máxima, né? A pontuação máxima, para efeitos de remuneração, é 1.950 pontos. E sobre a produtividade vai incidir sobre qual pontuação? Sobre 1.500. Por quê? Porque 450 é o mínimo, né? Sobre os primeiros 450 pontos você não ganha nada, tá? Aí você vai começar a ganhar uma produtividade depois sobre aquela pontuação que superar os 450 pontos. Então você tem uma pontuação mínima de 1.950 pontos, uma pontuação máxima, perdão, de 1.950 pontos, e 450 tirado para você ganhar sobre 1.500 pontos, que é o teto, tá? Tá, mas 1.500 pontos representa quantos em dinheiro, né? Em dinheiro. Bom, de acordo com a lei, aqueles que quiserem anotar, é a lei Complementar 164, lá de Blumenau. Se vocês entrarem no Leis Municipais e forem em Blumenau procurar a Lei Complementar 164, as regras da produtividade estão nessa Lei Complementar 164, tá? O que diz lá? Essa lei ela diz que cada ponto equivalerá a 0,1% de uma determinada faixa e nível de remuneração. Tá? Essa faixa e nível, de acordo com o que está na lei, é o nível D da faixa 1. Tá? Nível D da faixa 1. O nível D da faixa 1 é R$ 5.222. Então, se eu pegar 0,1%, que é o que a lei informa como variável por ponto, né? Quanto que vale cada ponto vale 0,1%, lá da classe D, faixa 1. Então, esse 0,1% equivale a R$ 5,22. Então, você vai ter que R$ 5,22 por ponto. Aí, vezes, então, aquele máximo que vai ser pago para você, que vai ser os 1.500 pontos se atingir a meta, então você vai pegar esses 5,22 vezes esses 1.500 pontos, que vai dar R$ 7.830. Isso de acordo com o que está na lei. Só que essa produção é toda sua, exclusivamente sua, por exemplo, do fiscal? Não, pessoal, a produção ela é dividida de duas formas, tá? Ela tem a tua produção individual, que é 80% disso que eu falei para vocês. Então, dos 1.500, 1.200 é produção individual, que é o máximo que você vai chegar, e 300 é da produção coletiva, tá? Então, vai começar a ganhar primeiro quando atingir o mínimo e hora que o coletivo atingir o mínimo lá que está estipulado na lei. Tá? Daí o auditor ele vai ganhar a tua produção individual que ele fez, mais a produção do grupo se o grupo bateu. Tá? E a produção do grupo ela é apurada da seguinte forma: é os 1.950 pontos que é o teto, né, lá assim, que tem na lei, que é os 1.500 mais os 450 mínimos, multiplicado pelo número de servidores ativos naquele mês de apuração. Então, vai ser olhado quantos servidores estavam ativos naquele mês, multiplicar por 1.950. Então, vai ter a pontuação do grupo, né? Vamos dizer assim, a pontuação lá do grupo como um todo. Esse grupo tem que atingir a meta para você ganhar o percentual referente ao grupo. Tá? Se o grupo não atingir a meta, porque pode ter, por exemplo, pode ter fiscal que faça 500 pontos, pode ter fiscal que faça 2.000 pontos, pode ter fiscal, entendeu? O grupo em si tem que fechar toda a pontuação para que essa remuneração do grupo seja paga. Tá? Queria dar um oi aqui para a Ellen, que está no grupo, acabou de entrar na live aqui, não sei se ela está ainda, enfim, mas a Ellen é fiscal lá de Blumenau, é auditora lá de Blumenau. Tá? A Ellen que acabou de entrar aqui na live também. Tá? Ellen, obrigado pela presença aí. Tá? Tô passando algumas informações aqui sobre remuneração variável.
Se eu falar alguma abobrinha aqui, pode puxar minha orelha aí. Se quiser participar aqui também, fica à vontade, tá? Só me avisar aí que eu coloco você aqui, tá bom? Então, em termos de remuneração, pessoal, é isso aí. Então, você vai chegar, você vai ter um teto. Só que assim, tá, eu vou em Blumenau, vou ganhar aí já os 12 mil reais. Cara, eu não contaria com isso, não. Tá, assim, num primeiro momento. Principalmente se você é novo, nunca teve experiência trabalhando, talvez quem já trabalha em outras prefeituras, né? Como fiscal de tributos, que já conheça um pouco, talvez ele chegue e as chances dele conseguir chegar nesse máximo talvez seja maior, tá? Mas eu não contaria com isso. O que dá para contar, assim, a gente acredita, assim, por experiência, é você até chegar a mais ou menos dobrar ali esse valor, o que daria aproximadamente em torno aí de uns 10 mil reais. Esses 10 mil reais, eu acho que daí já é plausível de você conseguir atingir assim no começo, tá? O máximo acho que vai um tempinho, porque você precisa pegar como que funciona a coisa, né? Precisa ter um conhecimento prático. Para aqueles que já têm um conhecimento prático, talvez já consiga mais rápido, né? Talvez não ali já exatamente no começo, porque por mais que você já trabalhe como fiscal em outro concurso, por mais que você já trabalhe em outro município, sempre tem alguma diferença local lá que às vezes no começo até você dá uma ambientada, assim, ambientar talvez leve um pouquinho. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Concurseiro JP, esses 12K seria o teto salarial, exatamente. O teto, assim, esse é o teto salarial para quem está entrando agora. Tá? Aí depois tem uma planilha que eu joguei num grupo uma vez, que tá, inclusive está no portal da Transparência de Blumenau também, vocês podem puxar lá, que tem a evolução na carreira, né? Que de um ano para outro, às vezes, de um ano para outro, não, perdão, passa 3 anos, aumenta 3%, aumenta. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui fácil aqui no computador para falar. E, por exemplo, ó, depois dos primeiros 3 anos aumenta por cento, aí passou 2 anos aumenta mais 3, passou mais 2 anos aumenta mais 3, aí passou mais 2 anos aumenta mais 4,5%, tá? E vai indo, né? Tem uma escala aqui de remuneração que ele vai subindo, tá? Agora, no início, o início assim, vai estar fechado ali nos 12 mil. Aí pode ser que tenha algumas parcelas indenizatórias, tá? Que eu não sei direito. Eu acho, por exemplo, auxílio combustível, né? Acredito que, se eu não me engano, a última vez que eu conversei lá, nem lembro, a Ellen talvez possa me socorrer aqui. Acho que estava na casa de uns 800, 900 reais o auxílio combustível. Estavam vendo para aumentar, não sei se isso aumentou. Mas eu estou falando de remuneração, tá? De remuneração, não de reembolso de alguma despesa, tá? De remuneração, o teto é esses 12 mil aí, viu, concurseiro JP68. Deixa eu ver aqui, Moisés. Em Blumenau, trabalho é dividido por espécies tributárias. Exemplo, auditor só trabalha imobiliário, outros só para o simples. Tá, vamos lá. O que eu sei é o seguinte, tem uma parte do que são os tributos imobiliários e o outro imobiliário, né? Então tem um grupo lá separado. Assim, então tem um pessoal que trabalha com IPTU e ITBI, eu acho que ITBI tem um pessoal só com ITBI, tem um pessoal só com IPTU, né? E daí tem o pessoal lá do mobiliário, que eu acho que é ISS e Alvará, se eu não me engano. Tá? A Ellen, se ela tiver aí e quiser contribuir, fica à vontade, tá, Ellen? Mas assim, eu sei que tem essa separação. Tem um pessoal que trabalha lá com a parte dos tributos mobiliários e o outro com a parte dos tributos mobiliários. Tá? Imobiliários referente a imóveis, né? Mobiliários em relação à atividade, né? Atividade exercida aí, tá bom? Outro só para simples. O que eu sei é o seguinte, tem um auditor lá dentro que eu não, puta, me fugiu o nome agora. Porque assim, ó, é que hoje, como o quadro lá tá bem reduzido, pessoal, então pode ser que chegue lá no começo e trabalhe com tudo, né? Não sei, porque o quadro a gente sabe que tá bem reduzido, bem apertado lá. Mas eu tenho um auditor lá que, nossa, me fugiu da memória agora. Porque assim, ó, em termos de tributação de recursos que entra para o município, não são só ISS, IPTU,
e tem os tributos municipais, né? Mas tem também, por exemplo, FPM, a transferência, e tem ICMS. E o ICMS é uma questão importante. Tem esse auditor que me fugiu a memória agora o nome dele, não me recordo. Ele fez um trabalho em cima do ICMS, tá? E a arrecadação de Blumenau com ICMS, do retorno que Blumenau tem com ICMS, aumentou assustadoramente. Então ele fez um trabalho muito bacana. Puta, pena que eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, ele fez um trabalho bem bacana lá e houve uma recuperação bem grande de ICMS. Então essa também pode ser uma outra frente de trabalho. Pode ser, se o quadro quando estiver bem completo lá, e é normal também, às vezes, nesses municípios maiores, você está trabalhando, por exemplo, com IPTU. Aí você ficou um tempo trabalhando com IPTU, aí depois eles migram você para o ISS, vai fazendo uma migração. Isso, às vezes, acontece em alguns municípios. Pode acontecer, inclusive, de você cair, por exemplo, para trabalhar com ICMS, né? Lá para acompanhar o movimento econômico, tá? Para quem não conhece, tem uma situação chamada de movimento econômico, que é a repartição do ICMS, né? De tudo que o Estado arrecada, 25% volta para os municípios. Desses 25%, hoje, na regra de hoje, né? Em Santa Catarina, 90% é de acordo com o valor adicionado e 10% é igual para todos os municípios. Então, desses 90% que volta para os municípios, é conforme o valor adicionado, né? O movimento econômico é utilizado aqui. Então, tem toda uma regra bem complexo ali, mas pode ser também uma das formas aí de trabalhar, né? Barra Velha, não sei se alguém cuida disso, mas assim, especificamente do movimento econômico, talvez seja até pela associação dos municípios da região, que eu não sei se daí vocês ficam pela associação de Joinville, ou pela associação que fica, acho que Itajaí, né? Deve ter uma associação. Não sei se tem alguém daí dentro da associação que cuida, porque o município é menor, ou se o próprio município aí tem alguém que cuida do movimento econômico. Mas também uma outra possibilidade de talvez você poder estar trabalhando, tá? Vale, Itajaí, então, beleza. Beleza, pessoal? Questão de remuneração e de trabalho, ok aí? Ok. Vamos para o nosso último tópico aqui, que é o tópico do edital. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vamos lá. Se você estiver assistindo depois, você que estiver assistindo depois, deixa sua dúvida aí embaixo, escreve aí a tua dúvida, que daí assim que a gente conseguir, ou se algum colega ver tiver a resposta já, a gente já responde para vocês aí, tá bom? Para quem está assistindo depois. Só reforçando que tem muita gente aí fazendo o Cefaz de Alagoas, né? Então o pessoal vai estar vendo depois aí. Então vamos lá. Sobre o edital, pessoal, qual que é a expectativa do edital, né? O edital, ele vai sair, né? É um concurso que já está, brigando há muito tempo, e agora ele acelerou e está muito quente, Então a expectativa é que esse edital saia até o final desse mês, tá? Então agora a gente está no dia 23, então daqui uns 7 dias, mais ou menos, no máximo, deve estar saindo esse edital. Pelo menos essa é a expectativa e está forte em relação a isso, tá? Até o final do mês agora deve sair o edital. A gente acredita que as provas vão acontecer lá por janeiro, tá? Então a prova muito provavelmente acontecerá em janeiro. E uma outra informação importante é em relação à banca, que às vezes alguém pergunta. Pessoal, aqui na região, e especificamente para a cidade de Blumenau, tem uma banca que sempre faz os concursos ali, principalmente para Blumenau, para as cidades da região às vezes não, que é a FURB, tá? A FURB é a Universidade de Blumenau, da cidade de Blumenau. Então a cidade de Blumenau tem uma universidade, uma autarquia lá do município, e que faz os concursos para o município. Então, acho muito difícil de não ser a FURB. É praticamente impossível. Eu já olharia aí as provas que a FURB aplicou, tem poucas provas, tá? Pouquíssimas provas da área fiscal, e normalmente cobra mais letra de lei, tá? É uma banca que não tem tradição de concursos para a área fiscal. E além do mais, ao que tudo indica, o concurso de Blumenau vai vir com vários cargos, então vai ter muitos cargos. Então não é uma banca que ela se especializa num cargo, entendeu? Já vou entrar nisso daí, Anderson, tá? O Anderson pediu as prováveis matérias, tá? Então vamos lá, Anderson, o que eu acredito? Primeiro assim, vamos lá que eu tenho certeza, né? Português, certeza.
E o Estatuto dos Servidores de Blumenau, certeza. Por que eu falo certeza? Porque se você pegar todas as provas que foram aplicadas pela Banca Forb, todas têm português e tem o Estatuto dos Servidores. Tá? Então, isso é meio que padronizado. Inclusive, o Blumenau está com um edital aberto. Quem quiser procurar, entra lá no site do PCI Concursos, que você vai ver lá. Já tem por base o edital de português lá, que eu acredito que daí não deva mudar muita coisa. E também o Estatuto dos Servidores lá, você vai ver. Então, essas duas aí, certeza absoluta. Quais são as outras certezas, assim? Sentimento de certeza, né? Que é o direito tributário, obviamente, né? Direito tributário. A legislação tributária municipal, né? O Código Tributário do município. A contabilidade, acredito contabilidade e auditoria. Essas aí eu acredito bastante que elas vão cair. Eu tenho praticamente certeza que elas vão cair. Aí, caminhando um pouco mais do lado, né? Que eu acredito que venha também, mas se não vier também não vai ser surpresa, que é civil, empresarial, administrativo e constitucional. Tá? Então essas aí, mais do que isso, eu acho muito difícil de vir. Tá? Acho muito difícil de vir mesmo. Deixa eu ver aqui o Moisés, somente auditor ou fiscal? Só auditor, Moisés, só para auditor fiscal, tá? Só para auditor fiscal. Trabalho de fiscal interno é individual ou é em equipe? Cara, eu não tenho essa informação de como tem que ser, né? O que eu vejo é alguns contatos que eu tenho lá, o pessoal sai sozinho para fazer a fiscalização, tá? Até porque assim, o quadro está super reduzido, então fica até difícil sair em dupla lá, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. É possível cair a Lei Candir? Cara, chance zero de cair a Lei Candir. Chance zero. Para o ISS de Blumenau, a chance é zero de cair a Lei Candir. Tá? Assim, ó. O que eu focaria assim, de início até sair o edital para ter certeza absoluta que é quando vai sair o edital, né? Raciocínio lógico não vai ter não, tá, Anderson? Raciocínio lógico não é estilo da banca não vai ter não. Vai ter não. Bom, vamos lá. Vou falar. Muito provavelmente não vai ter. Tá bom, Anderson? O que eu focaria até sair o edital para a gente ter certeza das matérias? Tá? Português, Estatuto dos Servidores de Blumenau. Então, entra lá no Leis Municipais, puxa o Estatuto. As leis de Blumenau que estão nas leis municipais são todas bem atualizadas, tá, pessoal? Vale a pena baixar. Então, muito bacana lá. Então, português, Estatuto dos Servidores, direito tributário, a parte geral, assim, né? Não precisa nem se aprofundar muito, que é uma banca que não tem expertise para a área fiscal, tá? Então não vai perguntar jurisprudência, não vai perguntar nada. Pega a Constituição, lê as limitações lá do poder de tributar, que são os princípios e as imunidades, talvez alguma coisa de matéria reservada à lei complementar lá, o início, né, do que fala da parte tributária na Constituição, 145, 146, os artigos, né? Artigo 150, a repartição das receitas tributárias e os tributos municipais que estão na Constituição, tá? Por que eu falo isso? Porque eu acho que se cair alguma coisa vai ser o mais provável daí, tá? E dos tributos municipais, o 156 da Constituição que trata dos tributos municipais, preste atenção nos 4 tipos de alíquota de IPTU, tá? 4 tipos de alíquota de IPTU. Quais são? Assim, eu posso ter uma alíquota progressiva do IPTU em razão do valor venal do imóvel, que é a progressividade fiscal, né? Progressividade em razão do valor venal do imóvel. Eu tenho a progressividade no tempo, que é a progressividade extrafiscal, que é para aqueles imóveis que não cumprem a função social, que essa função social é aquela função estabelecida lá no plano diretor, tá? Mas a banca eu acho que não tem condição de cobrar nessa profundidade que eu estou dando aqui não, tá? Porque nem é tão profundo assim, mas eu acredito que a banca não chega nesse nível. Mas assim, só você saber os 4 tipos de alíquota que tem lá. Primeiro, a progressividade fiscal, que é em razão do valor venal, a progressividade no tempo, que é em razão do descumprimento da função social da propriedade, a alíquota, a diferenciação, né, das alíquotas em razão do uso do imóvel e da localização do imóvel. Sabendo isso aí, tá bom demais para Forb. Acho que já é bem avançado para ele já.
É, e aí do Código Tributário Nacional, que é o direito tributário, aí você vai estudar lá responsabilidade, crédito tributário, a administração tributária, enfim, vai estudar essa parte lá do Código Tributário Nacional, né? E lógico, aí para complementar, na parte de legislação tributária do município, como não saiu ainda o edital e a gente não tem muita certeza de tudo que vai cobrar, mas o basicão já dá para você começar a estudar. Vai estudar ISS, IPTU, os tributos, né? Estuda os tributos municipais. ISS, IPTU, ITBI, taxas, que eu acho pouco provável cair, mas estuda, né? Prioriza IPTU, ISS e ITBI nesse primeiro momento. Até lá, até você estudar isso aqui, já saiu o edital com certeza. Aí depois você vê se vai cair taxa, contribuição de melhoria, COSIP, aí você deixa para ver depois, tá? Contabilidade, estuda a parte mais básica, alguns pronunciamentos contábeis, deve vir alguma coisa de pronunciamento contábil lá, enfim, mais básico. Auditoria também básico. Civil empresarial não faço ideia, mas acredito também que seja basicão de civil empresarial, né? Empresarial, principalmente conceito de empresário, o artigo 966, né? Do Código Civil. Administrativo também deve vir, sei lá, alguma coisa de poder de polícia, porque o auditor fiscal exerce poder de polícia, né? Talvez questão de ato administrativo, alguma coisa, não sei, agora estou chutando total. E Constituição, não sei se vem, mas se vir, estuda a parte ali ali até o artigo 7º, 5º ali, que eu acho que vai estar de bom tamanho, nesse primeiro momento. Aí saindo do edital, vindo mais coisas que eu acho muito difícil, aí readequo os estudos, tá? Deixa eu ver aqui quem tem pergunta aqui. Pessoal, já terminei as informações que eu queria passar, tá? Agora eu vou ler as perguntas. O Moisés pergunta quantas vagas constarão. Tem ideias? Cara, existe uma tendência nos fiscos, né? No fisco não, para qualquer cargo praticamente na administração pública, de não colocar todas as vagas que precisam, tá? Para não obrigar o município a chamar. Mas eu acredito que no edital deve vir com 2, 3 vagas no máximo, tá? Só que, cara, um sentimento meu é que eles chamam uns 8, 10. Né? Não sei, acho que num período de 1 ano, 2 anos, chama uns 8, 10 tranquilo, tá? Eu acho que chama tranquilo aí. Agora, no edital, o edital vai sair 2 vagas, 3 estourando. Se não sair uma, né? Mais que 3, acho praticamente impossível sair no edital. A MOUSC aplica muitas provas em Santa Catarina, como a Funda Técnica. A MOUSC, eu não conheço essa banca concurseiro JP68. Não conheço essa banca, a MOUSC. Tem a MOSC, que é a Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, que inclusive eu participava lá. Não sei. Aqui em Santa Catarina tem uma banca que tem uma certa tradição, que fez o concurso do Cefaz de Santa Catarina, não esse de 2018, lá atrás em 2010, tá? E fez já alguns municípios, fez, por exemplo, o Itajaí, que foi em 2020, fez o concurso de Criciúma, que foi em 2017, que é a banca FEPESE. A banca FEPESE é melhorzinha para a questão fiscal, a banca FEPESE muito melhor, assim, na minha visão, tá? Para a área fiscal, tá? Mas vai ser a FURB, tá? Sem erro, assim, praticamente impossível. É 99,99,99999% de chance de ser a FURB. Eu acho que não tem outro. Deixa eu ver aqui. Pessoal, a formação aqui que pediram é CAD, tá? Então é Contabilidade, Administração, Direito e Economia ou Engenharia? Acho que é Economia, tá? É CAD, é fechado, né? Então se você não é nessas áreas aí, não consegue, tá bom? O que mais aqui? Exigência de pós, Anderson? Não existe pós não, você tem que ser a graduação, né? A graduação, tem que estar graduado em curso superior, contabilidade, administração, direito ou economia, tá? Moisés, FEPES ou inferno? Rapaz, a FEPES é uma banca até, eu considero uma banca até boa, assim, não é o nível, assim, às vezes de FCC, de CESP, né? De uma FGV a parte de português, eu acho muito pesado. Mas enfim, mas a FEPES é uma banca boa, eu achava que
Na minha visão, se fosse uma FEPES, estaria bem atendido. Estaria bem atendido. Beleza? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não der nenhum problema aqui, eu vou deixar a live gravado aqui para o pessoal que fez Cefaz Alagoas, que tem bastante gente fazendo, muita gente mesmo, fazendo Cefaz Alagoas lá, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Senão a gente vai despedindo aqui. Depois que vocês passarem, ó, o foco é assim, que daí você já passou, né? Já passou, já está trabalhando, aí vocês vão ter que vir para cá, ó, Escola de Tributos Municipais, tá? Aí é a prática, Aí é a prática do tete a tete mesmo, assim, ó, do vamos, pega para capar, como é que funciona na prática. Que nem ISS Pomerode é. Exatamente, é igual o ISS Pomerode, só que Pomerode saiu o edital, acho que ano passado, né? Não, no começo desse ano, né? Aí suspenderam a prova, mas eu acho que não rolou. Eu não acompanhei, mas eu acho que não rolou. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aqueles que puderam participar. Um abraço a todos aí e vou tentar salvar a live aqui, depois vocês compartilham aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau.